Meus amados irmãos, o texto que nós vamos ler é o mesmo de terça-feira passada. Os irmãos se lembram? Alguém ouviu a voz de Deus terça-feira passada aqui? Ninguém ouviu. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. No 3, toda a amada igreja, leia, por favor, versículo de número 9. Somente a parte A, até a vírgula, tá bom? 1, 2, 3. Amém. Tome assento, por favor. Meus amados irmãos, o principal objetivo da ministração desta palavra é de que os irmãos, mais uma vez, procurem entender a importância de valorizar a sua vida e principalmente a salvação que te foi dada de graça, pela graça e para a graça. Eu quero, nessa fase introdutória, convidá-los para uma leitura em Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Quero também pedir a todos os amados irmãos para que mantenham as vossas Bíblias abertas para que os irmãos possam acompanhar as referências que ora vierem a ser citadas. Efésios capítulo 2, Paulo, escrevendo esta carta, vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Observem o texto, por favor. Acompanhem comigo o texto. E perceba que existem algumas particularidades neste texto. Dentre essas particularidades, eu quero destacar as 4 principais que aí estão diante dos teus olhos. A primeira particularidade deste texto, ela vai se apresentar exatamente na palavra graça. Guarde essa palavra aí. A segunda particularidade importante desse texto, ela está na palavra salvos. A terceira particularidade extremamente importante desse texto está na palavra fé, no termo fé. E por fim, citando aí as 4 particularidades que julgamos ser as mais importantes do texto, não é? Que dá todo o fundamento para o texto, não é? É a palavra dom. Então note que nós temos aí esses 4 termos: graça, salvos, fé e dom. Assim sendo, nós podemos agora dividir, olhando para esses 4 termos, podemos dividir esse texto em 4 partes. Se não, veja, olhando para o termo graça, nós vamos encontrar a primeira parte do texto. Qual é a finalidade desse texto? É mostrar a maneira tão peculiar como Deus nos deu a salvação por meio de Jesus Cristo. Esse é o propósito fundamental do texto. A intenção aqui de Paulo, sob a luz, a direção e a coordenação e revelação do Espírito Santo, é mostrar a maneira tão peculiar que Deus se fez utilizar
para nos dar a salvação. Então, assim pensando e assim observando no texto bíblico, olhando para a palavra graça, nós vamos dizer que aí nós encontramos na graça a causa da nossa salvação. Na palavra graça nós encontramos, dividindo o texto, pegando esses 4 termos e dividindo o texto em 4 partes. A primeira parte nós encontramos nesse pensamento divino, nessa ação peculiar divina, tão honrosa de Deus. Nós vamos encontrar a graça como a causa da nossa salvação. Na segunda parte, que nós vamos ter, logicamente, o termo salvos, é a segunda parte do texto. Nós temos, portanto, se a graça ela é a causa da nossa salvação, portanto, salvos aqui, ou então estando salvos, recebendo, portanto, a salvação para estarmos salvos, então salvação aqui é o propósito. A graça é a causa da salvação, e a salvação em si é o propósito para o qual Deus então trabalhou com graça, em graça, através da graça, pela graça, e da graça nos deu, portanto, da sua graça nos deu essa bendita salvação que é tão honrosa para nós e que nós não merecíamos. Então a graça é a causa, a salvação é o propósito. Depois nós temos a fé, a palavra fé. Na terceira parte do texto nós temos a palavra fé, que aí graça é a causa, salvação é o propósito e fé é a condição para que possamos então viver o propósito mediante a causa, que é a graça. Eu só consigo viver a salvação uma vez que a graça trabalha em mim, me dando condição por meio da fé para usufruir, portanto, desfrutar desse propósito divino para com a nossa vida. Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém? Depois nós temos a quarta parte do texto, que aí é a palavra dom. A palavra dom, então, nós podemos entender que é a concessão da capacidade que atende à condição. Ou seja, a fé, ela é um dom dado por Deus. O que é o dom aqui? O dom é um presente. A palavra dom aqui é um presente. E qual é o presente que Deus me deu? De uma forma geral, o presente é a salvação. Só que para poder ter a salvação, isso só me será concedido por meio da graça. Só que para mim poder entrar na graça, eu preciso de ter fé. Mas para ter fé, eu não consigo por si só. Eu preciso de que Deus haja por mim, nesse sentido, para que a fé me seja gerada em meu coração. Quem faz a fé gerar em meu coração é Deus. Não adianta você correr, não adianta você fazer uma faculdade de fé. Não adianta fazer faculdade de fé, não existe faculdade de fé. A faculdade da fé é aqui, na presença de Deus, recebendo pela palavra de Deus e na revelação do Espírito Santo, uma operação divina que vai gerar fé em seu coração. Você vai passar a crer nas coisas invisíveis, e aqui você vai crescer em fé, na presença de Deus, através das aflições da vida, porque as aflições da vida te faz crescer na fé. Porque as aflições da vida te faz amadurecer. Nesse amadurecimento, você passa a aumentar, a abundar em confiança no poder de Deus, sabendo que aquele que te chamou, que te escolheu, que te trouxe para cá, é poderoso para te sustentar até o fim. E ai de nós, se não fosse a operação de Deus na nossa vida. Meus amados irmãos, existe uma nova versão no mercado que ainda está em produção, não foi lançada ainda. É a versão NVE, nova versão elioteriana. Ela não foi lançada ainda. NVE, nova versão elioteriana. E nessa versão, o texto de Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8, ficaria exatamente assim, considerando o termo no original grego. Se não, observe, olha que coisa interessante. Eu vou estar falando dentro da literalidade do texto, olhando para o original,
não é? E ao mesmo tempo transliterando para o nosso português e ao mesmo tempo fazendo parafraseando o texto, trazendo ele dentro de uma linguagem que a gente compreenda com mais claridade. Se não, veja, olha como ficaria o texto na versão NVE. Porque recebendo o benevolente favor imerecido de Deus, fostes libertados da escravidão e livrados da condenação. Para isso Deus vos deu uma firme confiança, baseada em seu poder. E tudo isso não foi produzido por vós mesmos, mas foi um presente de honra dado por Deus. Vale a pena repetir. Eu vou repetir novamente, com muito cuidado, porque nós precisamos entender a grandeza, a largura e a profundidade daquilo que Deus fez pela nossa vida. Eu quero, antes de ler novamente, eu quero saber e fazer uma pergunta para cada um de nós aqui. Você realmente está valorizando a salvação que Deus te deu? Você conscientemente está vivendo uma vida de tal maneira que na sua maneira de viver, você está dando todo o valor que a salvação que Deus te deu, ela merece receber de você? Se não, veja mais uma vez o texto. Porque recebendo o benevolente favor imerecido de Deus, fostes libertados da escravidão. Por acaso, antes de continuar, existe alguém aqui que um dia foi escravo do pecado? Só 3, 4... mais ou menos uns 15 aqui foram escravos do pecado. E os outros? Nasceram tudo anjo. E olha, irmãos, do jeito que estão as coisas ultimamente, até dos anjos dos anjos de Deus não dá para duvidar, né? A gente tem que duvidar dos anjos caídos que se transfiguram em anjos de luz, não é isso? Tem que tomar cuidado, ter discernimento de Deus nisso aí. Então vejam, porque recebendo o benevolente favor imerecido de Deus. Mais uma vez, você está ouvindo uma exposição bíblica, baseada no texto sagrado, de que você não tem mérito nenhum em estar aqui. Você está aqui não é porque você fez nada para merecer estar aqui. Quantos são conscientes disso aqui nessa noite? Eu não contribuí em nada com Jesus. Pelo contrário, a Bíblia diz que se eu disser que não sou pecador, eu sou o quê? Mentiroso. Então significa dizendo que mesmo estando aqui na condição, no processo da salvação, por ocasião da graça que Deus me deu de forma que eu não merecia recebê-la, mesmo estando aqui, o Espírito de Deus na minha vida, eu continuo sendo um pecador falho, porém um pecador remido no sangue do Cordeiro, justificado no sangue de Jesus Cristo, santificado no sangue de Jesus Cristo e sendo preparado pelo Espírito Santo para um dia ser glorificado na pessoa e para a pessoa de Jesus Cristo por ocasião do arrebatamento da igreja. Quando Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51 ao 58, ali falando da transformação do nosso corpo, o mortal se revestirá do imortal, o corruptível se revestirá do incorruptível, e nós seremos transformados, e assim como ele é, nós seremos semelhantes a ele em corpo de glória. Em breve isso vai acontecer. É por isso que ele vai dizer em Mateus capítulo de número, e quando isto lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Verso 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 56, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por que não é vão? Porque em breve
nós seremos levados para Ele e receberemos a recompensa da glória. Então vamos fazer de tudo para que a nossa salvação, irmãos, seja cada vez mais aperfeiçoada pela nossa vida na presença de Deus, de um serviço sincero, de um serviço verdadeiro prestado a Ele. Porque recebendo o benevolente favor imerecido de Deus, fostes libertados da escravidão e livrados da condenação. Para isso, Deus vos deu uma firme confiança, baseada em seu poder. E tudo isso não foi produzido por vós mesmos, mas foi um presente de honra dado por Deus. Foi um presente de honra dado por Deus. Onde está então a honra desse presente chamado salvação que Deus nos deu? Onde está a honra nisso? Exatamente no fato de que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós fomos honrados por Deus com esse presente que é a salvação, por meio do sacrifício substitutivo do seu Filho Jesus. Jesus morreu no seu lugar. Tá bom, você quer mais? Alguém aqui, mais uma vez nessa noite, diante do olhar atento do Senhor Jesus Cristo, pode manifestar para Ele a sua gratidão pela salvação tão honrada que Ele concedeu à sua vida? Ó pobre pecador! Será que você mais uma vez consegue encher a sua alma de júbilo, de alegria, de gratidão, e dizer: Senhor, muito obrigado por ter morrido por mim naquela cruz. Muito obrigado, eu não merecia essa honra. Senhor, eu reconheço que eu merecia o inferno. Eu merecia ser lançado no lago de fogo e enxofre, porque eu sei, Senhor, o pecador terrível que eu sou, mas foi do teu agrado, segundo a tua benevolente graça, me conceder essa honra, esse presente tão honrado, que foi de me presentear com a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Quantos aqui, agora permita-me, eu falei uma palavra aqui no domingo, na pregação, Isaías 43, versículo 18, quando diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eis que tudo se fez novo. Mas quando Deus fala com o profeta, e o profeta reporta para nós esta mensagem, é no sentido de nós não ficarmos presos no passado, vivendo o passado como se o passado fosse presente e portanto determinando o nosso futuro. É isso que Deus não quer, que você fique preso no passado. Mas em alguns momentos é positivo lembrar do passado. Por exemplo, eu vou agora exemplificar por que é positivo. Quando é positivo para mim lembrar do meu passado? Quando eu me lembro de onde Jesus me tirou e aonde Ele me colocou hoje. Quando eu me recordo do ser que eu era, da pessoa que eu era, daquela pessoa cheia de demônios, daquela pessoa odiosa que eu era, daquela pessoa sem direção na vida, daquela pessoa sem princípios morais, daquela pessoa sem Deus, vazio completamente de Deus, mas possuído por demônios, fazendo tudo o que desagrava a Deus e desonrava as coisas divinas. Mas aí Deus, olhando para... eu não sabia de nada, eu não sabia o que era Deus, eu não entendia nada de Deus, eu pensava que conhecia alguma coisa referente a Deus, eu era um religioso vazio, sem princípios morais e sem uma vida verdadeiramente transformada. Mas um dia Deus decidiu me dar um presente de honra. Um dia Deus decidiu. Olha aí, gente, eu quero falar com você. Escuta essa palavra. Escuta a voz carinhosa, a voz amorosa, a voz bondosa, a voz benigna, a voz poderosa, a voz generosa, a voz carinhosa de Jesus Cristo nessa noite. Escuta a voz de Deus. Amados, nós fomos salvos, libertados, fomos purificados
purificados, fomos perdoados, fomos limpados. Deus colocou vestes novas em nossa vida. Nós temos vestes novas aqui. Quem tem vestes novas aqui na presença de Deus nessa noite? Lavada no sangue do Cordeiro de Deus, alva diante do Senhor Jesus Cristo. E ainda que alguma coisa vier manchar essas vestes, agora você tem fé, você tem o Espírito Santo, e o Espírito de Deus na tua vida te faz ir ao altar da graça. A graça continua sendo ministrada na tua alma, e pelo sangue da graça você continua sendo purificado, porque o Senhor te chamou. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas fui eu quem vos escolhi. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, e ninguém pode ir ao Pai sem antes passar por mim. Então Jesus está dizendo: no meio de milhares eu fui lá e peguei você. Eu te dei um banho com meu sangue. Você tá bom? Tá bom para você, ou você quer mais alguma coisa? Como é o nome daquele cantor que canta: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Danilo, que ele canta: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, e se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Não importa. Se continuar vivo, Deus continua sendo Deus. Se você morrer, Deus vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Enquanto Jó tinha toda a riqueza, Deus era Deus. Quando Jó perdeu toda a sua riqueza e perdeu seus 10 filhos e ficou canceroso de pele, porque a Bíblia vai dizer que ele foi coberto de tumores malignos, lembra disso? Se coçava com carpinteira. Deus deixou de ser Deus quando ele perdeu tudo? A mulher foi lá e disse: blasfema contra o teu Deus e morre. Meu Deus, que mulher doida. Que amor que essa mulher tinha por esse homem. Blasfema contra o teu Deus e vai morrer logo, que eu não suporto mais te ver desse jeito. Teve um pregador que disse que a mulher estava interessada na herança dele. Eu não posso falar isso. A Bíblia não me dá margem para afirmar tal coisa, mas aí ele vai responder: como uma louca fala tu, mulher. Receberíamos somente o bem de Deus nessa terra e não também o mal? O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Tem uma parte que ele vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Tudo o que eu tinha foi Deus quem deu. No capítulo 13 de Jó, versículo de número 15. Capítulo 13 de Jó, versículo de número 15. Olha o que ele vai dizer: ainda que ele me mate, eu vou continuar esperando nele, porque eu sei que ele é Deus. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Alguém aqui, depois de morto, continua esperando em Deus ou não? Tem pessoas dentro da igreja que, estando vivo, não está conseguindo esperar em Jesus, quanto mais morto. Vivo não está conseguindo esperar, quanto mais morto. Então, toma cuidado. Olha o versículo de número 25 do capítulo 19. Versículo 25. Olha para esse texto. Não importa o que você é, não importa sua estrutura. O que importa é que ele vive. O que importa é que ele é. Ele é. Você não é nada, mas ele é. Você não pode nada, mas ele pode.
Você não consegue, mas tudo é possível para Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Agora olha para o capítulo 42, versículo de número 2 e versículo de número 5. Olha o verso de número 2. Bem sei eu que tudo pode. Deus pode ou não pode todas as coisas? Irmãos, qual foi o maior milagre que Deus fez na sua vida? O maior milagre que Deus fez na sua vida foi te salvar. Você tem que agradecer a Deus de manhã quando acordar. Você tem que agradecer a Deus ao meio-dia quando for se alimentar. Você tem que agradecer de tarde. Você tem que agradecer de noite. Quando for se deitar, diga: Senhor, muito obrigado. Você tem que ter uma alma grata a Jesus. Pastor, o senhor não sabe a prova que eu estou passando na minha vida, a enfermidade que está me acometendo aqui. Eu estou vivendo momentos de dores terríveis, tenho passado por muitas aflições. Pastor, o senhor não sabe a minha luta. Eu não quero saber a sua luta. Deus sabe dela. Deus está permitindo você vivê-la. Viva com honra a sua luta. Essa é a voz de Deus. Viva a sua batalha cotidiana com honra. Pastor, como assim? Viva como um salvo, como alguém que foi liberto da escravidão e da condenação eterna. Viva como alguém que está de caminho para o céu. Não importa a luta que eu estou passando, o que importa é que eu fui salvo. O inferno já não mais é para mim, porque o céu me espera. E essas angústias que eu vivo são apenas passageiras. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Verso de número 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos estão te vendo. Será que é preciso perguntar para você se você está vendo Ele aqui nessa noite? Eu vou fazer a experiência. Eu vou me arriscar. Quantos salvos nesta noite, purificados no sangue de Jesus Cristo, purificados no sangue da graça, que tem na vida o Espírito da graça, quantos salvos nesta noite estão vendo o Pai aqui? O que é que você está sentindo na tua alma por estar vendo o Pai aqui? Porque se o culto é para Ele, então Ele foi o primeiro a chegar para receber um bom e honroso culto de cada um de nós aqui nessa noite. Ele foi o primeiro a chegar na casa. Quando você chegou na casa, Ele aqui já estava te aguardando. Porque além dessas paredes, além desses bancos aqui, há aqui, irmãos, uma dimensão espiritual. O tabernáculo de Deus está entre nós pela operação do Espírito Santo. E nós não estamos aqui em espírito, nós estamos na sala do trono, apresentando diante dele o nosso culto. Eu falei no início que o propósito, um dos principais propósitos dessa mensagem é fazer com que você seja mais agradecido pela salvação que você recebeu. Para que você pare de se lamentar, para que você pare de ficar por aí dizendo que está angustiado, desanimado, que está triste, que está isso, está aquilo. Em nome de Jesus, meu irmão, pelo amor de Deus, levante a tua cabeça, porque você tem o Deus dos deuses na tua vida. Levante a tua cabeça, porque o soberano está contigo. Em nome de Jesus. Jesus precisa de uma igreja mais alegre. Jesus precisa de uma igreja mais feliz. Ainda, olha, irmão, Jesus quer uma igreja que ainda que esteja passando por aflições nessa terra, seja uma igreja que tenha o gozo do Espírito Santo na vida.
está passando por tribulações na terra, mas está cheia da alegria do céu, por conta da presença do Espírito de Deus na sua vida, porque o Espírito Santo está conosco. Nós temos a graça de Deus na nossa vida. Nós precisamos nos alegrar nessa bendita e tão honrada salvação que Ele nos deu por causa da sua graça. É propósito de Satanás fazer com que você perca a visão disso. É propósito de Satanás fazer com que você perca o gosto dessa graça na tua vida. O diabo quer tirar de você o gosto da graça. O diabo quer tirar de você a alegria da graça. O diabo quer tirar de você a firmeza da graça. O diabo quer tirar de você a esperança que a graça te deu. O diabo quer tirar de você tudo que a graça te deu como riqueza. As riquezas da graça o inimigo quer roubar de você. Mas Jesus Cristo, irmãos, olha, o Espírito de Deus na pessoa de Jesus Cristo nessa noite me faz falar aqui uma palavra profética. Ainda que um exército do inferno se levante contra ti, eu te defenderei, assim diz o Senhor teu Deus. Pode 1000 cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, 1000 cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas eu não te deixarei ser atingido. E ainda que alguma bala te atinja, se eu quiser eu te livro. E se eu não quiser, eu te trago para mim. Eu vou contar até 3 e você vai falar o seu nome. Pode ser? Sim ou não? 1, 2, 3. Fábio, Deus não te perde de vista. Deus não te perde de vista. Será que quando Deus olhou para o Josafá, será que quando Deus olhou para cada um de nós aqui, será que Deus estava errando na escolha que Ele fez? Será que Deus errou em nos escolher? Será que Deus não sabia quem era essa inutilidade aqui? Quando Deus te chamou para essa graça, quando Deus te trouxe para essa graça, quando Deus te fez mergulhar nas águas dessa graça, quando Deus te libertou, quando Deus te colocou numa posição que é uma posição honrada em Cristo Jesus, será que Deus não sabia o que Ele estava fazendo? Isso me dá margem para falar uma coisa aqui agora. Aqui agora, de todos que estão presentes, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O Espírito de Deus me guiou por esse caminho aqui agora. De todos que aqui agora estão, quem se acha muito santo, muito certinho, pode começar a atacar a pedra. E eu sou o primeiro a receber a sua pedrada. Porque eu quero me considerar diante de Jesus Cristo, tendo Ele como minha testemunha fiel, conhecedor das profundezas da minha alma, de que eu sou o principal dos pecadores aqui nessa noite. E se alguém quiser brigar comigo querendo ser mais pecador do que eu, vai ser difícil. Porque está difícil de alguém brigar para poder ver quem é mais pecador. Hoje em dia tem um monte de gente brigando para ver quem é mais santo. E Jesus não precisa disso, porque o único santo aqui é Ele. Ele é santificador, e nós somos santificados no seu sangue, e pelo poder da sua palavra somos purificados, moldados, educados na fé, preparados para as boas obras em Cristo Jesus, e também preparados para tomar posse da vida eterna. E quando chegarmos no céu, nós vamos dizer o que para Ele? Senhor, muito obrigado por me permitir entrar, porque eu só entrei aqui porque eu fiz isso e fiz aquilo. Oh. Muito obrigado por ter chegado aqui, Senhor, porque se não fosse pela tua graça aqui, eu jamais chegaria. Se não fosse pela tua misericórdia, eu jamais chegaria aqui. Eu só cheguei aqui, Senhor, porque eu passava dias a fio orando.
Eu só cheguei aqui porque eu jejuava muito. Eu só cheguei aqui porque eu não passava um dia sem ler pelo menos 7 livros da Bíblia. Não, meus irmãos, isso aqui é dever de quem é salvo em Cristo Jesus. Esse negócio de orar e de jejuar é responsabilidade nossa como salvo em Cristo. Mas para chegar no céu, você depende da graça de Cristo. Você depende da mão de Deus. Você depende de Deus para te guardar. Então pode-se afirmar o seguinte: Deus, através de sua graça, concedeu salvação ao homem, que só pode desfrutar dessa salvação quando recebe fé. Portanto, a capacidade de crer lhe foi concedida por Deus, por causa da graça de Deus, do favor imerecido. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvirá. Quem somos nós para questionar a Deus acerca de alguma coisa? Quem somos nós para questionar a Deus acerca de alguma coisa? Quantos estão esperando numa providência de Deus na sua vida material aqui nessa noite? Se até o dia de Jesus voltar, Ele não te der o que você está precisando, você vai continuar dando glória a Ele? Se todas as portas se fecharem para a tua vida a partir de hoje, você vai continuar dando glória a Ele? Se saindo desse culto uma doença incurável acometer o seu corpo, você vai continuar dando glória a Ele? Se no dia de amanhã você receber a notícia triste de que um parente muito querido seu partiu para a eternidade e ainda sem salvação, você vai continuar dando glória a Ele? Você vai continuar dando glória a esse Deus Todo-Poderoso? A irmã Cirleide comentou comigo: pastor, ora pela família. Esse homem, a gente se conhece desde criancinha, e a gente veio pregando o evangelho para ele, pregando sempre, pastor, pregando direto. Nós falávamos de Jesus para ele, mas ele nunca aceitou a Cristo e partiu para a eternidade sem salvação. A culpa é de quem? Do irmão Washington Paulo? A culpa é do diabo, que cegou o entendimento dele. De quem é a culpa? Essa é uma pergunta que tem muita gente por aí querendo dar uma de muito sabidão, e aí diz que a culpa é do próprio homem, porque endureceu o coração e não quis aceitar Cristo. Se é verdade que ele é o culpado porque endureceu o coração e não quis aceitar Cristo, então tem alguma coisa aí incoerente, porque você está aqui não é porque você quis estar aqui, você está aqui porque Deus agiu na sua alma. Porque se dependesse de você, você não estaria aqui. Então a culpa é de Deus, que não quis salvar ele, preferiu salvar você, mas não salvou. Não era melhor Deus ter salvado ele, ter deixado você ir para o inferno? Quantos concordam com isso? Ninguém. O que acontece com esse povo de Jadimir? O que você acha, Gabriel Carvalho? Não era melhor Deus ter salvado ele, ter mandado você para o inferno, meu filho? Amém? Gabriel ficou até pálido, coitado.
Agora, amados, o que resta para nós em tudo isso? Se depender de nós, nós não queríamos que fosse salvo, sim ou não? Fala para mim. Se eu pudesse, eu teria salvo a minha avó que foi para o inferno. Morreu na idolatria. Quantas vezes falei de Jesus para aquela senhora? Se eu pudesse, eu teria salvo ela. Mas não cabe a mim. Não depende de mim. Se eu pudesse, eu salvaria todo o Jardim Miriam. Mas não cabe a mim, não depende de mim. Pastor, então se não depende de nós, então por que nós vamos pregar o evangelho? Porque a gente não sabe quem que vai ser salvo. Você sabe quem vai ser salvo? É por isso que tem que pregar o evangelho. Para que toda criatura ouça o evangelho. E aí, cabe a Deus fazer a obra segundo a sua bondosa vontade. Os 10 filhos de Jó morreram, pereceram, mas Deus trouxe mais 10 filhos para ele. Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou exterminar todo esse povo e vou levantar através de ti uma nova nação. Quantas pessoas aqui estão refletindo no que eu estou falando aqui nesse momento? A minha intenção, com a ajuda do Espírito de Deus aqui nesse momento, é fazer você se sentir agradecido a Deus pelo que Deus fez na tua vida. É fazer você perceber que você está desfrutando de algo maravilhoso na sua vida. É fazer você sentir na sua alma o quanto é importante e valioso estar aqui nesse momento na presença de Deus. O quanto você tem que ser agradecido a Deus por essa honra que Deus está te dando. Porque se não fosse a misericórdia de Deus na tua vida, provavelmente a gente já teria também descido à sepultura. Agradeça a Deus pela sua salvação, amado. Agradeça a Deus que contudo, se Deus perguntar para o Juninho e falar assim: Juninho, seu pai é uma boa pessoa? Eu acredito que ele vai dizer assim: meu papai é uma boa pessoa. E se depender do interesse dele, ele vai dizer para Deus assim: meu papaizinho é uma boa pessoa. Mas Deus vai perguntar para ele: Juninho, mas o seu pai é uma pessoa fácil de suportar? Aí o Juninho vai dizer: Deus, é a tua graça, né, pai? Ele vai dizer: é a tua graça, pai. Se o Senhor não me der graça e me der força, como diz por aí, e aí, então quer dizer que o seu pai não é uma pessoa fácil de se lidar? Não é não. Aí o Juninho, com certeza, por ser sincero, ele vai: meu pai não é muito fácil de lidar não, mas eu também não sou não, Deus. Principalmente quando eu tô querendo dormir e meu pai fica entrando dentro do meu quarto, fica me acordando, eu acordo todo emburrado e fico bravo. Não, isso é só uma ilustração, tá certo? É a nossa natureza. Nós somos pessoas ruins. Foi Jesus que disse. Jesus disse o seguinte: se vós sendo maus, olha o que Jesus está dizendo, se vós sendo maus sabeis dar boas coisas, quanto mais vosso Pai que está... Jesus está dizendo: você é mau. Nós somos mal de natureza. Nós somos pessoas ruins. Temos uma facilidade muito grande de ficar irados, de ficar bravos. Ou tem algum crente no Jardim Miriam que não fica irado de jeito nenhum na vida?
Tem gente. Tem algum crente miriano, salvo, assim, que de vez em quando, ou de vez em sempre, dá assim um ataque de ira? Tem alguém aqui que de vez em quando, assim, uma vez por dia fica irado? Fica nervoso, é bravo, temperamento forte. E você ainda acha que, e às vezes a gente ainda se comporta como se fosse alguma coisa. Nós temos que chegar na presença de Deus humilhados. Nós temos que chegar na presença de Deus de cabeça baixa, no sentido de alguém que vem aqui para poder receber misericórdia, receber graça sobre graça, porque nós não temos mérito nenhum nisso aqui. É a misericórdia, é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a bondade de Deus, é a benevolência de Deus, que pegou você, pobre, miserável pecador, e te deu um banho com o sangue do Cordeiro. Colocou o Espírito de Deus na tua vida. Você tem o Espírito Santo na tua vida. Você agora tem o teu nome escrito. Você tem o nome escrito no livro da vida. Quantos aqui têm certeza de que o seu nome está registrado no céu? Tem o nome escrito no livro da vida, Andressa. Você que é aniversariante, é um presente de Deus. Você, olha, se Jesus voltar agora, quem está preparado aqui para subir? Quem é o salvo aqui nessa noite, que pode dizer: Jesus, vem, 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 Jesus querido e amado. Essa mensagem, irmãos, esse assunto aqui nessa noite, esse assunto da graça vai longe. Isso aqui vai longe, isso aqui tem pano para manga. Quem é costureira sabe o que eu quero dizer. Tem pano para manga. É um assunto longo, é um assunto muito abrangente, muito profundo. Mas o propósito da ministração nessa noite até aqui foi te fazer sentir o quão honrado Deus te fez nessa terra. Você está numa condição melhor do que Michel Temer. Você está numa condição melhor do que a rainha Elizabeth II. Você está numa condição melhor do que qualquer déspota desse mundo, do que qualquer presidente desse mundo, imperador, que fica sentado em um trono de ouro. Não, você está melhor do que eles. Você está melhor do que aquelas pessoas que, quando você passa a pé debaixo da chuva, elas estão andando naqueles carrões luxuosos, com ar condicionado, e você com a sua família andando a pé no meio da lama. Mas mesmo assim, com tudo isso, você está muito melhor do que essa pessoa. Sabe quando você vai com seu filho, que Deus te dá condição, você passa o ano todinho, é uma ilustração aqui, você passa o ano todinho guardando moeda por moeda, 50 centavos dentro do seu porquinho. Tem algum miriano aqui que tem um porquinho em casa? A Andressa, você ficou com vergonha? Por que, Andressa? Não é mais o porquinho, irmãos, agora é o bujãozinho, né? É o bujãozinho, só injetando gás no menino, colocando moeda por moeda. Deram um bujãozinho para o Rafael, que não entra moeda de 50 centavos, só aceita moeda de R$1. Passa o ano todo ajuntando o dinheirinho para quando chega no Natal ir com a família no shopping. Aí chega lá no shopping, aí olha eu estou falando de mim, olha aquelas, meu Deus, aquele terno bonito. Não é terno de pregador e nem sapato de pregador, irmãos. É terno para quem vem adorar Jesus. Porque tem diferença, né? Tem diferença, terno de pregador, sapato de pregador, gravata de pregador, é diferente. Mas terno, assim, gente que vem assim, mais terno bonito para vir adorar Jesus, sem ficar se mostrando para ninguém, mas mostrar para Jesus aquela alma sincera, o coração sincero diante de Deus. Nada contra, cada um vive do jeito que quiser, né? Usa o que quiser, desde que não seja indecente. Mas enfim,
Você vai lá na presença, você vai lá no... Você fica olhando aquilo, daqui a pouco você fica ali, você está ali na vitrine, olhando aquilo tudo. Daqui a pouco você vê alguém entrando assim, chega lá. 3, e enquanto isso você só está refletindo. Enquanto os outros estão tomando posse, você fica refletindo. E quando sai de lá, você percebe que não tem nada de Deus na vida, não tem temor de Deus, não anda na presença de Deus. E aí você fica, meu Deus. Mas contudo, irmãos, eu devo encerrar por hora essa ministração dizendo, com tudo o que eu estou dizendo para vocês aqui, eu encerro a ministração dizendo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque pela minha graça vós sois salvos. E isso não vem de vós. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É o dom que Deus deu para vocês. Talvez você não tenha a roupa que você desejaria ter. Talvez você não tenha o sapato, o calçado que você gostaria tanto de ter, que você olha e você deseja ter. Talvez você ainda não tenha o emprego que você deseja ter. Talvez você tenha tanta coisa que você gostaria de ter, mas ainda não conseguiu possuir. Coisas materiais que você deseja, que é natural da sua pessoa querer desejar. Isso é honroso, não há proibido de desejar, querer ter algumas coisas nessa vida. Talvez você não tenha conseguido isso ainda, mas Jesus manda te dizer mais uma vez: a minha graça te basta. Descansa a tua alma na minha graça. Alegra o teu coração na minha graça. Alegra a tua esperança na minha graça. É Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. A minha graça vos basta, porque pela graça eu salvei vocês. Pela graça eu vos libertei do pecado, eu vos libertei da escravidão de Satanás, eu vos livrei da condenação. Tá bom, ou quer mais? Só o fato de ter segurança em Cristo Jesus, de que não vai para o inferno, tá bom, ou quer mais? Quem é que pode glorificar Jesus por isso? Jesus está dizendo: por causa da minha graça, os demônios se levantam contra a tua vida, mas eu me ponho na tua frente, e as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Porque sobre a minha igreja, eu estou por debaixo da igreja, sobre a igreja, na igreja e através da igreja. Eu sou para a igreja é minha, eu sou da igreja. Nós estamos unidos, eu sou o cabeça da igreja, e a igreja é o meu corpo. E nessa minha igreja, o meu espírito se movimenta, se move, dando ao meu corpo, que é a minha igreja, por ocasião da minha graça, vida sobre vida, vida sobre vida. Em nome de Jesus, pela graça de Deus, receba a vida de Deus na sua vida. Receba a vida de Deus na sua vida. Receba mais vida de Deus, receba mais vida, receba mais prazer de viver, receba mais alegria de viver para Cristo, em Cristo, por Cristo nessa terra. Eu posso perder tudo, mas se eu não perder a tua graça, Jesus, para mim está bom demais, porque a tua graça me é suficiente, a tua graça me basta. Estamos de pé diante dele nessa noite. Meus amados irmãos, os irmãos sabem, lembra daquele hino que diz assim: a graça de Deus é mais doce. Os irmãos se lembram? Sim ou não? O número desse hino Alguém está desfrutando da graça hoje aqui?
Quantos de vocês aqui nessa noite, irmãos, sinceramente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou cumprindo o propósito para o qual Deus me orientou a trazer essa mensagem. Eu já disse aqui nessa noite, eu estou pregando para um público muito seleto, para um público, irmãos, de pessoas, cada um com a sua condição de nível de conhecimento bíblico aqui nessa noite. Eu falei aqui mais uma vez, repito, esse assunto, olha, se a gente ministrar ele aqui toda terça-feira, ainda vai ficar faltando o assunto ainda. Mas como eu disse no princípio, o propósito dessa mensagem hoje aqui é fazer você se sentir agradecido a Deus pelo que Deus fez na sua vida. O propósito dessa mensagem aqui hoje é te consolar e mostrar para você que você tem uma vida honrada por Deus, pelo fato de Deus ter te dado essa graça tão bendita. Você não tem motivo nenhum para poder viver por aí cabisbaixo, amargurado, triste, desanimado, porque a graça te alcançou. Então receba força pela graça de Deus. Receba ânimo de Deus pela graça dele, em nome de Jesus. Receba alegria pela graça. Receba prazer em viver para Deus pela graça. Fala para Satanás: Satanás, eu posso até estar me sentindo fraco, eu posso até estar Fala para o diabo com autoridade. Mostra para o inimigo. Fala para Satanás que maior é o que está com você do que o que está lá fora. Maior é o que está com você do que o que está lá fora. Fala para o diabo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aquele que me fortalece diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Enquanto tu estás se sentindo fraco, em tua fraqueza eu estou te alimentando com o meu poder. Eu estou te fazendo crescer, te aumentando na minha presença. Assim diz o Senhor por essa palavra. A graça de Deus em Cristo Jesus ao mundo perdido. Olha o favor. Oh Deus de infinito favor, graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Segura agora, segura. Mantenha o couro lá, meu filho. Eu não tenho autoridade para isso, mas aqui nesse momento eu vou fazer isso. Muito embora o que eu vou fazer aqui não vai ser transferido para lá. Mas não foi eu que achei a graça em Jesus. Foi a graça de Jesus que me achou. Foi a graça que me encontrou no buraco da vida. Foi a graça que me resgatou. Quantos concordam com isso? Foi a graça que me achou. Eu estou aqui pela graça, irmã Adriana. Estamos pela graça. Pela graça você vai voltar para casa. Pela graça você está seguro em Cristo. Pela graça você vai continuar vivendo a sua vida cristã. Não importa o que aconteça, e venha o que vier, o que importa é que você esteja com a graça, na graça, pela graça, para a graça, com a graça e vivendo em graça, voando na graça. Comigo, levante a sua mão direita para Jesus Cristo nessa noite. Ore comigo em nome de Jesus, faça a sua oração em particular. E nesse momento que nós estamos encerrando a oração, eu quero pedir a você, fale com Deus e agradeça a Ele pela graça que você tem dele na tua vida. Você é uma pessoa honrada por Deus. Coloca isso na mente e no coração. Deus te honrou.
Aí eu venho com a palavra que Paulo disse: se Deus é quem nos justifica, quem nos condenará? Irmã Fátima, por favor, venha receber a oração. Pastor José, unge por gentileza. Nosso bondoso Deus e Pai, Senhor, oh Pai Santo, procurei ser fiel, Senhor, ao texto e a iluminação e a direção que Tu me deste para mais uma vez, Senhor, explanar a Tua palavra para a Tua preciosa igreja nesta noite. Com muito temor e tremor diante dos Teus olhos, assim, Senhor, o fiz para Ti e para a Tua preciosa igreja. Senhor, Tu mesmo és testemunha, meu Deus, daqueles que receberam a Tua palavra, entenderam a Tua voz. Senhor, como foi frisado, como foi enfatizado nessa noite, que o maior propósito nesta noite, com esta palavra, é fazer a Tua igreja perceber o quanto cada um de nós somos honrados por Ti, porque por Tua graça o Teu sangue foi derramado na cruz para nós, por nós, sobre nós. Em Teu sangue fomos purificados, santificados, justificados, declarados justos e isentados da culpa do pecado. Por causa da Tua graça temos esta liberdade para contigo, meu Deus. E mais uma vez o Senhor fala para nós que a Tua graça nos basta. Senhor, fortalece a alma de cada membro dessa igreja, que estes homens e estas mulheres saiam daqui fortalecidos com a Tua graça, animados para viver a sua vida cristã ainda mais honrosa, Senhor, independente de qualquer que seja a circunstância, que cada um em si tenha a consciência de que já não vive mais por sua própria capacidade, mas vive por Tua graça, que nos capacita para continuar vivendo para Ti. Abençoa a Tua amada igreja e livra-nos cada dia mais do mal, pelo Teu nome, para a glória do Teu nome, é o que nós oramos e pedimos. Todos que concordam digam amém. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam cada vez mais derramadas, ministradas na vida de cada um de nós e a nossa família, pela bondade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe com fé, diga amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.